de conversar um pouquinho sobre o que Lutero pensava sobre educação. O pastor Ego já tocou em alguns itens, algumas questões, né, especialmente a questão do catecismo, e a gente quer conversar, então, pensar um pouco em Lutero, como ele via a educação na sua época e quais são as propostas de Lutero que a gente pode pensar para a educação cristã, e não só para a educação cristã, mas também para a educação secular, né, ainda nos dias de hoje. É evidente que o tema ele nos oportuniza assim, muitas questões. Eu procurei, pelo tempo que eu tenho, me deter em alguns aspectos, mas eu reconheço, evidente, que o tema por si só oferece uma série de outras questões que poderiam estar mencionadas, que poderiam ser compartilhadas nesse momento. Para começar, eu sempre acho que é interessante a gente se contextualizar um pouquinho, né? Então, eu queria começar não falando, quem sabe, diretamente em Lutero e educação, mas quem sabe falar um pouquinho sobre Lutero e sobre a Reforma, né? A gente, no ano que vem, tem os 500 anos da Reforma, um ano muito significativo para os luteranos, não só aqui do Brasil, mas para os luteranos de todo o mundo, para os cristãos, para os protestantes de todo o mundo. Então eu queria compartilhar algumas ideias iniciais, pensando um pouco na Reforma, pensando um pouco nesses 500 anos, para que posteriormente a gente então olhasse um pouco também as questões a nível de educação. Quando a gente fala na Reforma, é evidente que a Reforma luterana, a Reforma protestante, ela teve vários aspectos. Evidente que a Reforma, ela foi uma reforma que ocorreu a nível político, ocorreu a nível econômico, ocorreu a nível social, mas sem sombra de dúvida, quando a gente pensa na Reforma luterana, a gente vai perceber que a maior ênfase, que a grande ênfase da Reforma foi a questão religiosa. Evidente que outras questões políticas, sociais, econômicas, culturais, elas estiveram embutidas, digamos assim, no contexto da Reforma. Mas o principal item, a principal questão que Lutero traz, lá em 1517, que segue adiante, né, com o processo da Reforma, é a questão religiosa. E quando a gente pensa na questão religiosa, sem sombra de dúvida, também vai transparecer a questão educacional. A gente não pode pensar a Reforma como algo que ocorre no segmento religioso sem deixar de pensar também no sentido educativo da Reforma. O que eu quero dizer com isso? Que Lutero especialmente buscou na Bíblia, na Escritura Sagrada, a orientação correta, a instrução correta, para que as pessoas pudessem seguir realmente aquilo que a Palavra de Deus ela colocava. Então, por isso eu digo ali, a Reforma Luterana, desencadeada pelas 95 teses escritas por Lutero em 1517, foi um movimento principalmente de cunho religioso, mas que também interagiu e influenciou questões políticas, econômicas, sociais e, por que não dizer, também educacionais. A reforma tem esse aspecto também. É uma reforma religiosa, mas também tem esse aspecto educacional, de conscientização, de uma busca, na verdade, da Escritura Sagrada na época em que Lutero viveu. Bom, a gente precisa também lembrar, né, só para, como eu falei, a gente contextualizar o período da Reforma. Quem sabe muito que eu estou colocando agora não seja novidade para nós. Quem sabe a gente tem escutado isso ao longo dos anos, especialmente no período em que a gente comemora o 31 de outubro. Mas eu acho que é importante a gente destacar essas questões e relembrar elas, né? A Reforma não pretendia fundar uma nova igreja. A Reforma, Lutero, quando ele fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Lutero não queria iniciar uma nova denominação religiosa cristã. Mas Lutero ele queria, com aquelas 95 teses, exatamente corrigir os erros, os abusos da igreja a qual Lutero frequentava e participava e era um dos clérigos. Isso é um detalhe muito importante. Quem sabe não tanto dentro da igreja, a gente não escuta isso tanto, mas fora da igreja, quando a gente participa de seminários, se tem muita ideia de que Lutero ele tinha a ideia de fundar uma nova igreja. Não, Lutero ele tinha a ideia de buscar corrigir os erros da sua igreja. Infelizmente isso não foi possível, né? E a partir do momento em que Lutero então não é ouvido pela igreja, tem todo esse desencadear, né, da reforma luterana. Mas é muito interessante, eu sempre digo, eu vou citar depois um
reforma protestante, que é a reforma luterana, ela também foi extremamente positiva, ou ela foi positiva para a Igreja Católica. Em que sentido? No sentido que a Igreja Católica pôde rever muitos dos seus conceitos. Então a Igreja, vamos botar assim, a reforma também serve, digamos assim, no sentido educativo até mesmo da Igreja Católica. E se a gente lembrar bem, após a reforma luterana vem a contra-reforma da Igreja Católica, chamado Concílio de Trento, onde então a Igreja Católica vai procurar rever algumas das suas doutrinas, algumas das suas regras. É evidente que a reforma causa dificuldade para a Igreja Católica, mas por outro lado serve também para um repensar da Igreja Católica nos seus usos, seus costumes e também na sua doutrina. Outro detalhe importante que a gente precisa lembrar é a mentalidade da época de Lutero. Acho que isso é fundamental a gente também recordar. Pensar o que as pessoas pensavam de Deus na época de Lutero. E aí é muito claro que na época de Lutero as pessoas elas viam a Deus nesse momento em que ocorre o turbilhão da reforma como um juiz severo e pronto a castigar. Então se a gente olhar, o próprio Lutero pensava isso. O próprio Lutero ele vai pensar Deus como um juiz que está pronto a castigar frente ao primeiro pecado que ele cometeu. Então havia tanto de Lutero como as pessoas da sua época um medo terrível de Deus. Havia tanto de Lutero como das pessoas da sua época um medo de que por qualquer pecado toda a humanidade ela seria condenada eternamente. O próprio Gilles Delumaux, nesse livro que eu vou citar para vocês depois, Nascimento e Afirmação da Reforma, o próprio Delumaux vai dizer isso. Se buscava através dos santos, se buscava através das relíquias, se buscava através das orações uma forma de apaziguar a ira de Deus frente ao pecado do ser humano. Então quando Lutero vem, quando Lutero ele afixa as 95 teses, ele vai lembrar do amor de Deus, ele vai lembrar do perdão de Deus, ele vai lembrar que em Cristo Jesus, Deus é um Deus de amor, de perdão e de salvação. Vamos lá? Tive a oportunidade de pregar aqui na congregação, até aqui no Livres, nós tivemos aí os 500 dias para os 500 anos da Reforma, e tive a oportunidade de pregar nessa data aqui na nossa congregação, e ali o tema da pregação que eu usei foi Reforma, a redescoberta do Evangelho. E eu usei como base dessa minha reflexão um comentário feito pelo teólogo alemão Hermann Sasse. Hermann Sasse, um livro já traduzido para o português, ele vai dizer que a reforma, acima de tudo, é a redescoberta do Evangelho. O Hermann Sasse vai dizer que outros antes de Lutero, eles já haviam, digamos assim, proposto ideias buscando corrigir alguns erros da igreja. Mas o Hermann Sasse vai dizer que acima de tudo com Lutero e com a redescoberta do Evangelho é que nós vamos ter o quê? Ponto central, ponto-chave da reforma luterana. Então outros já haviam falado de erros, de abusos, mas ninguém havia tocado com tanta intensidade na questão da redescoberta do Evangelho, na questão de revelar o Salvador Jesus Cristo que veio para ser o Redentor da humanidade. Então por isso que eu digo, ali no texto, pode voltar, por favor, que Lutero, com a reforma, ele redescobre o Evangelho e ele transmite esse Evangelho. E atrelado a isso, o famoso texto de Romanos 1,17, o justo viverá por fé, onde Lutero então ali tem a oportunidade de realmente perceber todo o amor, toda a misericórdia de Deus. Então a gente percebe, quando olha alguns pontos da reforma, a gente percebe todo esse caráter que a reforma luterana tem, que a reforma protestante tem, no sentido de visualizar esse Jesus Cristo, esse Deus de amor, esse Deus de salvação, e de ensinar essa palavra às pessoas daquela época, ensinar às pessoas do seu cotidiano, que Deus, acima de tudo, era um Deus de amor, um Deus de perdão. Podemos passar? Pois bem, certos de que pela fé em Cristo temos a salvação, Lutero, em uma das suas obras mais famosas, uma das suas obras mais importantes da liberdade cristã, Lutero ele afirma, está na projeção, o cristão é um senhor liberto sobre tudo, a ninguém sujeito. O
cristão é um servo oficiosíssimo de tudo a todo sujeito. Lutero está lembrando aqui que Cristo me libertou, que Cristo me justificou, e que agora eu não sou servo mais de ninguém, que Cristo, com a sua vitória na cruz, me traz perdão e salvação. Mas Lutero também, nesse texto da liberdade cristã, ele vai lembrar um outro argumento: sou livre em Cristo, mas essa liberdade em Cristo ela me permite, essa liberdade em Cristo me sugestiona, essa liberdade em Cristo me propõe o quê? Ser servo um do outro, agir em humildade, agir em servidão, agir em amor para com o meu próximo. Então a gente percebe que Lutero caminha dentro dessa proposta de mostrar ao homem a salvação em Jesus Cristo, e de sugerir ao homem, agora perdoado por Cristo, que viva uma vida de amor ao seu próximo, ao seu semelhante, aquele que está ao seu lado. Para concluir essa primeira parte, essas breves reflexões iniciais, pode passar o slide seguinte, Rodrigo? Eu faço uma citação aqui do professor Nestor Beck, das autoridades sobre educação de Lutero. E o professor Beck, em uma das suas obras, um dos seus trabalhos sobre a educação de Lutero, ele vai fazer um comentário que eu julgo muito pertinente quando a gente procura entender, né, a educação em Lutero. O professor Beck diz assim, eu sei que o texto é um pouco grande, por isso eu coloquei até na projeção, para que vocês possam, por gentileza, acompanhar. A sociedade em que Lutero atuou caracterizava-se como um mundo cristão. Era a religião cristã que lhe conferia sustentação e sentido, pelo menos na concepção dos seus integrantes. As críticas de Lutero à religião estabelecida, por questionarem o próprio fundamento ideológico da ordem social, repercutiram na sociedade toda. Lutero se deu conta dessa repercussão e tratou de enfrentá-la. Eis a razão de haver ele discutido as implicações educacionais da reforma em várias oportunidades ao longo da carreira. Então, o professor Beck ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que Lutero, ao procurar orientar a igreja da sua época, ao procurar mostrar à igreja da sua época os seus erros, ele vai mexer em questões religiosas, como eu mencionei antes, e vai mexer também em questões educacionais. Porque essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento, essa mudança de ver a Deus e de crer em Cristo, passa necessariamente pela questão educacional. Então o professor Beck aqui no texto ele já traz essa afirmação no sentido da importância, da relevância dos escritos de Lutero em termos cristãos e em termos também da educação justamente para a salvação. Mas por outro lado, o professor Beck também traz uma afirmação bastante interessante. Ele vai dizer assim, esses escritos de Lutero não chegam a formular uma teoria cristã da educação. Acho que é um detalhe importante aqui. O professor Beck diz que esses escritos de Lutero não chegam a formular uma teoria cristã da educação. Então não é um compêndio educacional que Lutero escreve, né? Não é, digamos assim, uma proposta educacional que Lutero vai escrever. Mas os escritos de Lutero que vão falar sobre educação, eles vão caminhar dentro dessa perspectiva, né? De uma ideia religiosa, de uma ideia pautada na Bíblia, de uma ideia que busca a lei e evangelho, de uma ideia que aponta para Cristo como Salvador. Então Lutero não se preocupou em fazer um conteúdo programático de educação, mas os escritos de Lutero caminham, né, nesse sentido, de orientar as pessoas da sua época. E ele termina dizendo, serve, porém, para justificar o empenho pela boa educação que tem caracterizado as comunidades e os líderes luteranos desde a Reforma. Como Lutero, sentimos-nos responsáveis pelas gerações futuras. É por isso que lutamos na e pela educação. Interessante que essa parte final da frase também é um convite a nós. O professor Beck aqui ele reforça a ideia de que a educação foi algo importante para Lutero. Essa educação é algo que, digamos, está no cerne do luteranismo desde a época de Lutero, que chega até nós também. Nós também, como luteranos, estamos preocupados, cientes e
buscando sempre uma educação cristã de qualidade, e esse deve ser o nosso grande objetivo. Por isso que ele termina ali dizendo, né? Por isso que lutamos na e pela educação. Creio, pastor Martinho, que é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Lutando no sentido de buscar sempre um crescimento, buscar sempre um amadurecimento na educação cristã, na educação luterana, né? E naquilo que eu e você, como o pastor Gabriel muito bem colocou, como luzes do mundo, como sal da terra, nós possamos ser no nosso dia a dia como cristãos. Bom, dito isso, pessoal, só para a gente fazer um rápido retrospecto da reforma, né? Lembrar então o acontecimento de 31 de outubro de 1517, né? E lembrar que a partir daí há todo um processo, e a partir daí Lutero então ele vai trabalhar para que as pessoas possam sempre redescobrir, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Só um detalhe importante antes de a gente continuar. Agora é evidente, pessoal, que a gente precisa entender e precisa compreender que Lutero, por favor, não se choque com o que eu vou falar, mas que Lutero é um homem da sua época, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que Lutero é um homem que viveu no período medieval, e o período medieval ele tem uma certa característica, né? Você vai ver que no período medieval, bem ou mal, as pessoas elas estão ligadas à igreja, bem ou mal, né? A gente tem que pensar que no período medieval, né, o próprio texto já do professor Beck falou o mundo cristão, né? Praticamente todas as pessoas do Ocidente estavam no mundo cristão, praticamente todas, digamos assim, eram cristãs, né? E Lutero então, ele caminha dentro dessa lógica e ele caminha dentro dessa perspectiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olhar o passar dos séculos, a gente vai perceber que esse mundo cristão na época de Lutero ele vai se transformar. E nós vamos ter, por um lado, infelizmente, um processo de secularização. Vamos pensar no nosso país, por exemplo. Nós temos aqui no Brasil um Estado laico, uma separação igreja e Estado, né? Então essas questões elas vão aparecer. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque mais adiante, quando a gente estudar a educação em Lutero, a gente vai perceber que Lutero firmemente ele propõe que nas escolas, além do ensino secular, tenha também o ensino cristão. Nem sempre isso é possível. Depois dessa secularização, nem sempre isso acontece. E aí, quem sabe, fica o nosso grande desafio como cristãos. Como agir no dia a dia escolar, como agir no dia a dia na universidade, como testemunhar o nosso cristianismo fundamentado na reforma neste mundo secular, né, que a gente vive, esse mundo secular que também está à nossa volta. Ok? Pois bem, eu queria colocar especialmente três fundamentos, né? A proposta dessa palestra seriam fundamentos em Lutero, fundamentos da educação cristã em Lutero. E como eu falei, eu acho que não tem como a gente abarcar tudo, então eu escolhi três questões que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde. A primeira questão, o acesso à Escritura Sagrada. Mas quando a gente fala em educação cristã, e quando a gente busca lá em Lutero, né, uma reflexão, eu acho que um ponto central, um ponto fundamental é o que? Lutero proporciona que as pessoas da sua época tenham o que? Acesso à Escritura Sagrada. Pode parecer para nós até estranho falar isso hoje. Todos nós temos a nossa Bíblia traduzida para o português, hoje tem várias versões, Bíblia Almeida, na linguagem de hoje e outras, etc., né? Mas nem sempre foi assim, né? E Lutero, então, na sua época, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, né? E além de pouco, normalmente os clérigos tinham acesso à Bíblia. Além de poucas pessoas terem acesso à Bíblia, a Bíblia estava escrita em latim, né? Então, além de poucos terem acesso à Bíblia era também escrita numa língua, vamos pegar Lutero e Alemanha, uma língua, né, e não a língua do povo, no qual Lutero estava inserido. Tem uma outra questão importante também. Essa semana saíram os relatórios do MEC, né, sobre a educação básica, a educação infantil aqui no Brasil, né? Se a gente lembrar a época da Reforma, a Idade Média, pouquíssimas pessoas eram letradas. Pouquíssimas pessoas sabiam ler. Quanto mais ler uma língua que é o latim, né, uma língua especialmente ligada aos clérigos da igreja daquela época.
Lutero traduz a Bíblia para o alemão e oportuniza, se não todos, mas oportuniza que mais pessoas tenham acesso à Escritura Sagrada. Que a palavra de Deus ela possa então ser realmente lida, estudada, divulgada, testemunhada na sua época. Eu faço uma citação Jean Delumeau, esse autor, eu queria compartilhar com vocês. Jean Delumeau escreveu um livro para mim, eu não sei se ele é protestante, se ele é católico, é um historiador francês, já falecido, e ele escreveu um livro chamado Nascimento e Afirmação da Reforma. Para mim, na minha visão, um dos melhores livros que fala sobre a reforma. E não vai falar só sobre a reforma luterana, vai falar da reforma, né? Começando por Lutero, pegando Calvino, Zwingli e outros depois. Mas para mim, um livro fantástico que trabalha a questão da reforma. E o Delumeau, no livro dele, logo nos capítulos iniciais, ele vai entender que foram 3 os pilares que, digamos assim, solidificaram a reforma luterana. 3 os pilares, né? E ele vai dizer que os pilares são a justificação pela fé, já comentamos aqui em certo sentido, né? Salvação através de Cristo. Então o Delumeau vai lembrar aquilo que eu comentei, aquele medo de Deus, aquela ideia de salvação por obras. O Delumeau então vai dizer, Lutero traz algo importante. Lutero traz a justificação pela fé. Nós somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sacerdócio universal de todos os crentes. Delumeau vai dizer que, a partir de Lutero, da doutrina cristã, da doutrina luterana, não é só o padre que tem acesso à Bíblia, mas o cristão tem acesso à Bíblia, né? O cristão é um sacerdote de Deus. Um cristão é chamado ao testemunho da palavra de Deus. Então Delumeau vai colocar que uma das outras ênfases, outro pilar da reforma foi o sacerdócio universal de todos os crentes. E por fim, Delumeau vai dizer que o terceiro pilar, né, da reforma está entre aspas, propositalmente, né, o aparecimento, entre aspas, do livro da Bíblia. Claro, como eu falei para vocês, existiam Bíblias, mas poucos tinham acesso. Então, o Delumeau vai dizer que essa tradução da Bíblia, feita por Lutero, para o alemão, foi fundamental, foi essencial para que realmente a divulgação da reforma, do Evangelho, ela pudesse realmente prosperar. Ok? Vamos adiante, senão o tempo também. E aí, Delumeau vai falar uma frase interessante. Vamos lá, ele diz assim: olha que interessante. Os reformadores não deram, portanto, aos cristãos os livros santos traduzidos em língua vulgar, que a igreja lhes teria anteriormente recusado. Foi exatamente o contrário que aconteceu. As traduções da Bíblia começaram a se difundir e excitavam precisamente por isso a sede que os fiéis tinham da Escritura. Do mesmo modo, a carência era largamente superior à oferta, podendo cada edição variar de 250 exemplares a 1.600. Teriam existido em 1520, olha que interessante, pouco mais ou menos de 6.000 exemplares da Bíblia alemã em circulação, e 13.500 em outras línguas, mais 120.000 saltérios e 100.000 livros do Novo Testamento. Era ainda muito pouco. Daí o sucesso da Bíblia de Lutero, propositadamente redigida num alemão acessível a todos. Então, Delumeau vai dizer a importância fundamental que foi a tradução da Bíblia para o alemão feita por Lutero. E olha os números que estão sendo colocados ali. Números até razoáveis, expressivos, mas que ainda era pouco. Tão grande era a sede do povo, né, digamos assim, em buscar orientação na palavra de Deus. Então, acho que a gente percebe claramente a intenção de Lutero. Lutero traduz a Bíblia para que o povo tenha acesso, para que o povo estude a Bíblia, para que o povo realmente busque a verdadeira orientação da palavra do nosso Deus. Pode passar os slide seguinte? Tá grande esses slides, né? Benedictianos. É interessante, esse é um autor que ele escreveu um livro sobre nacionalismo.
o Benedictianus escreveu um livro sobre nacionalismo. Mas é muito interessante que o Benedictianus ele diz que uma das questões que vai marcar o nacionalismo, o que é nacionalismo, pessoal? É no sentido de marcar o que é uma nação, o que é um povo, né? É a língua. O Benedictianus ele vai trabalhar dentro dessa lógica. Ele vai dizer que a língua é fundamental para demarcar um povo, para demarcar uma nação. E é interessante que quando eu fui ler esse livro do Benedictianus, não fala de religião, não fala de reforma, ele fala de nacionalismo, o Benedictianus vem com essa citação que aparece aqui, que leio para vocês. Ele diz assim, ó: mas quando Martinho Lutero fixou suas teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517, elas foram traduzidas e impressas em alemão e em 15 dias já tinham sido vistas em todas as partes do país. Entre 1520 e 1540, publicou-se na Alemanha o triplo do que havia sido editado entre 1500 e 1520. Transformação assombrosa, em que Lutero desempenhou um papel absolutamente central. Nada menos do que 1/3 de todos os livros em alemão vendidos entre 1518 e 1525 eram obras suas. Entre 1522 e 1546 foram lançadas 430 edições, integrais ou parciais, das suas traduções da Bíblia. Temos aqui, pela primeira vez, um público leitor realmente de massa e uma leitura popular ao alcance de todos. Isso aqui quem está falando é um historiador inglês que não está falando de religião, que não está falando de reforma, que não está falando especificamente de Lutero, mas que vai apontar exatamente para isso, a importância da tradução de Lutero da Bíblia Sagrada. E aqui, eu não coloquei mais, para ver que a citação está longa, mas ele até diz que Lutero, digamos, foi o primeiro best-seller. Os livros de Lutero poderiam ser colocados como os primeiros grandes best-sellers, os primeiros livros com uma verdade extremamente expressiva, claro. E aí a gente tem que lembrar, um pouquinho antes de Lutero ali vem a imprensa, né? E aí com Gutenberg, com a imprensa, esses livros têm uma possibilidade muito maior de serem divulgados, de serem impressos e de serem, né, distribuídos, né, ao povo. Então entendo, pessoal, que quando a gente pensa nos fundamentos da educação de Lutero, essa é a primeira grande questão. Esse é o primeiro grande ponto. Lutero, ele oportuniza as pessoas da sua época para que tenham acesso à Escritura Sagrada, para que a partir da Bíblia, da Escritura Sagrada, elas realmente busquem a correta, a verdadeira orientação da Palavra de Deus. Pode colocar o exemplo? Então esse é o primeiro fundamento, o acesso e o estudo à Escritura Sagrada. Alguns autores dizem que, isso é motivo de controvérsia, mas enfim, alguns autores dizem que Lutero, com a sua tradução, inclusive, ele é um dos primeiros que vai permitir uma unificação da própria língua alemã, né? Vai tornar a língua alemã uma língua unificada. A gente tem que lembrar também, pessoal, que na época de Lutero, a Alemanha não é a Alemanha que a gente tem hoje. A gente fala muito, Lutero fez a reforma na Alemanha, mas a gente tem que pensar que a Alemanha ela tinha geograficamente uma situação diferente do que é hoje a Alemanha. A questão dos territórios, alemães na sua época, e alguns vão defender a ideia, inclusive, que a partir da tradução da Bíblia, feita por Lutero, há um início de uma certa igualdade da língua alemã, que vai colaborar, inclusive, posteriormente, para a unificação da própria Alemanha. Mas isso aí é uma outra questão, Então esse é o primeiro fundamento, a oportunização que Lutero dá, que as pessoas na sua própria língua tenham acesso à Escritura Sagrada. Segundo ponto, um detalhe importante, o segundo ponto, é a questão dos catecismos. O senhor presidente já tocou um pouquinho no assunto antes, Entendo que eu acho que uma das bases da educação em Lutero está muito clara através dos catecismos escritos pelo reformador, E aí a gente pode lembrar os dois catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor, ambos escritos por Lutero no ano de 1529. E aqui eu queria tomar a liberdade de fazer uma citação do professor Padre, saudoso professor Padre, pai da professora, que está conosco, professor
professora Beatriz Heimann, o Sr. Barth, num dos seus escritos sobre os catecismos de Lutero, ele afirma assim: o próprio reformador verificou a falta de instrução básica na igreja quando participou pessoalmente na visitação pastoral na Saxônia em 1528 e 1529. Já havia advertido em seu tratado de 1520, tratado esse chamado A Nobreza Cristã da Nação Alemã, que a instrução dos jovens estava sendo negligenciada. Então Lutero ele vai mostrar, ele vai indicar a importância da instrução para crianças, para jovens, claro, evidente, para adultos, para pessoas da terceira idade. Todos precisam buscar, né, a orientação da palavra de Deus. E aí Lutero vai lembrar isso, vai enfatizar isso já em 1520. No seu escrito de 1520, A Nobreza Alemã, ele vai mostrar a sua preocupação no sentido de que muitas vezes o jovem não está sendo educado cristamente como deveria, né, acontecer. Vamos adiante. Pois bem, e Lutero, então, ele vai escrever, né, os dois catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor, como eu falei para vocês, no ano de 1529. A citação ali está bem pequenininha, eu tomo a liberdade de lê-la para vocês, quem quiser acompanhar na folha ou na projeção. Diz assim: Lutero vai lembrar qual a importância do estudo na palavra de Deus e qual a importância da instrução, né, dos catecismos, né? Lutero vai dizer assim, as palavras do professor Barth: estava em jogo o cristianismo, não bastava ser batizado para enfrentar a vida, era necessário um contínuo alimento da palavra de Deus, o meio da graça por excelência. Lutero disse na missa alemã e na ordem do culto de 1526, Lutero diz assim: um cristão não precisa do batismo, da palavra e do sacramento na qualidade de cristão, uma vez que já possui tudo, e sim na qualidade de pecador. A fé é um dom de Deus, pela qual a pessoa recebe pelos usos dos meios da graça, diretamente a graça e a justiça de Cristo. Diante do pecado, a fé precisa refletir sobre o seu conteúdo, para que, como diz Lutero, o povo simples e o jovem cristão sejam diariamente exercitados e educados nas Escrituras e na Palavra de Deus, para que se familiarizem com a Escritura, se tornem hábeis, versados e sábios nela, prontos para defenderem a sua fé e, no devido tempo, ensinarem a outros e ajudarem a expandir o reino de Cristo. Por causa destes, é preciso ler, cantar, pregar, escrever e compor. Se ajudasse a promover o assunto, eu faria replicar todos os sinos e tocar todos os órgãos e ressoar tudo que pudesse dar um som de si. Então, o Sr. Barth aqui vai, ao explicar a importância dos escritos de Lutero, ele vai exatamente fundamentar isso. Ele vai exatamente lembrar a importância de se alimentar da palavra de Deus, e a partir do alimento da palavra de Deus, a importância de também testemunhar, de também falar ao outro a respeito, né, da salvação em Cristo Jesus, do ensino da palavra de Deus, da orientação da palavra de Deus. Vai passar, Zé? Pois bem, então, né, os dois catecismos escritos por Lutero em 1529, né, foram trabalhados simultaneamente. Um não é resumo ou expansão do outro, mas eles se completam. O catecismo menor foi escrito em forma de perguntas e respostas. O catecismo maior também deve ser lido em família e utilizado no culto. Alguns detalhes importantes aqui quando a gente fala dos catecismos, né? Primeira coisa importante, a gente lembrar os catecismos eles vão lembrar as 6 partes fundamentais da fé cristã, né? Então, eles vão lembrar a importância do estudo nos mandamentos, no credo, no Pai Nosso, no batismo, na Santa Ceia, né? E no ofício das chaves. Outro detalhe importante, outro detalhe interessante, né? Se a gente olhar os catecismos de Lutero, ele propõe o quê? Que o pai, na sua família, ele ensine os seus filhos nas doutrinas da fé cristã. Então, né, esse ensinamento não começa na igreja,
esse ensinamento ele não começa na escola bíblica, ele continua na igreja, ele continua na escola bíblica, ele continua na instrução de confirmandos, ele segue depois em leigos, servos, jovens, etc. Mas ele começa no lar, é ali que começa esse ensino, é ali que começa essa instrução na palavra de Deus. E um detalhe interessante ainda também, quando a gente fala dos catecismos de Lutero, a proposta de Lutero é que esses catecismos eles fossem ensinados através de cartazes. Então há uma espécie de visual, né? Os catecismos fossem ensinados em cartazes para que as pessoas do público, as pessoas do culto, né, pudessem compreender, né, os ensinos básicos da fé cristã. Vamos adiante, porque o tempo está já acabando. O professor Wartler faz uma citação também que eu acho muito interessante. O professor Wartler diz que o impressionante em Lutero é que o Lutero escreveu o Catecismo Menor sem nenhuma polêmica, e os dois catecismos sem terminologia teológica e erudita, ou seja, Lutero escreveu o catecismo para que as pessoas realmente pudessem compreender, né, as principais doutrinas cristãs. Colocou diante do povo o essencial, a justificação pela fé, né, e a vida cristã, de acordo com a teologia bíblica. Lutero escreveu a 9 de julho de 1537 e reconhece que todos os seus livros, né, reconhece todos os seus livros, os mais importantes são De Servo Arbítrio e o Catecismo. E aí o professor Wartler conclui dizendo: certamente os dois catecismos são a maior dádiva de Lutero ao mundo. A importância dos catecismos, a importância do estudo, né, das principais doutrinas na igreja, mas também no lar. E aí o meu segundo fundamento, né, a instrução bíblica através dos catecismos. Que a palavra de Deus, os catecismos, eles têm sempre uma importância grande também para nós como cristãos, que nós como pais possamos sempre enviar os nossos filhos à igreja, enviar os nossos filhos à escola bíblica, à instrução de confirmandos, mas que a gente pense também do nosso dever como pais de em casa já instruir também os nossos filhos na doutrina cristã. Pois bem, o meu terceiro e último fundamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, é a importância da educação escola para as crianças e jovens. Quando o professor Martins me convidou para a palestra, no primeiro momento eu fiquei pensando assim: será que eu vou falar de escola secular, né? E aí pensei, não, acho que a gente tem que englobar as duas coisas. Acho que o foco evidente é a educação cristã, mas também a gente falar um pouco de escola. E aí quando eu fui preparar essa reflexão aqui, e quando eu comecei a ler alguns textos de Lutero, Lutero tem algumas ideias muito interessantes sobre educação, sobre escola, né? E eu gostaria de compartilhar então com vocês também essas colocações do reformador, né? Como reformador consciente das implicações sociais resultantes da reforma, Lutero redigiu 2 escritos específicos sobre educação para as crianças e os jovens. Como eu falei, ele não faz necessariamente uma coisa sistemática, né? Então a educação tem que ser isso, ele não faz algo sistemático. Mas Lutero, em especial, ele tem 2 escritos que, de uma forma ou de outra, vão trabalhar a questão educacional como algo mais específico, né? O primeiro escrito de Lutero é um escrito de 1524, né? Em 1524, na Carta Aberta aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, Lutero argumenta em favor dos estudos clássicos com vistas à formação de lideranças para a igreja e para o Estado. Interessante isso. Nesse escrito de 1524, Lutero ele vai dizer da importância, né, das escolas cristãs, por 2 motivos: para que elas ensinem as crianças e os jovens na questão religiosa, na questão cristã e também na questão secular. Então fica muito claro aqui no dizer de Lutero a importância, né, da formação de pastores, de clérigos, mas a importância também da formação de cidadãos.
nas mais diversas profissões. Lutero, aqui nos seus escritos, ele exatamente vai reforçar a ideia de que a escola, junto com a igreja, é fundamental na criação ou do bom cidadão, né, de criar bons cidadãos. A igreja, a escola e evidentemente outros segmentos, eles são fundamentais nessa premissa levantada por Lutero. E aí um detalhe interessante, falei antes com vocês tanto de que Lutero traduziu, né, a Bíblia para o alemão, etc. Mas Lutero ele não deixa de também detalhar a importância, né, do estudo das línguas originais, do hebraico e do grego. Então ele vai nos seus textos, por um lado, enfatizar a importância da língua nativa, para que as pessoas tenham acesso à Bíblia, mas por outro lado ele vai dizer o quão importante é que o teólogo, estudioso da Bíblia, que tenha a possibilidade, estude o hebraico e o grego, a fim que também possa compreender a palavra de Deus. Só uma breve alusão a essa aí. Em 1530, pode passar, em 1530, vai ter um outro texto escrito por Lutero. Lutero volta a carga ou uma prédia para que se mandem os filhos à escola. Tomando por base a ética do amor cristão, ele exorta os pais crentes a reconhecerem a responsabilidade que lhes cabe na situação específica. A igreja precisa de pastores e mestres, de líderes e conselheiros. É preciso, pois, habilitar as novas gerações a liderança e serviço, enviando-os à escola. Aí receberão não apenas o Evangelho, mas a experiência da humanidade em viver neste mundo. Então Lutero vai exatamente sempre lembrar essas duas questões, né? A importância de enviar as crianças à escola, para aprenderem também ali a palavra de Deus, para aprenderem também a se comportar, a viver neste mundo, né, de maneira correta e adequada. Para terminar esse terceiro fundamento, vou alcançar vocês, gostaria de rapidamente ainda lembrar algumas frases, algumas citações de Lutero do escrito de 1524, aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas cristãs. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aí. Lutero, olha que interessante, Lutero diz assim: em primeiro lugar, constatamos hoje em todas as partes da Alemanha que as escolas estão no abandono. As universidades são pouco frequentadas e os conventos estão em declínio. O Lutero vai, nesse texto de 1524, já lembrar o abandono da escola e vai reforçar a importância das escolas bem organizadas, digamos assim. Olha que interessante nesse outro, a citação de Lutero. Lutero vai dizer assim: o diabo, por isso, agiu com muita inteligência na época em que os cristãos educavam seus filhos cristamente e os enviava às escolas. A multidão de jovens estava escapando do seu domínio e se dispunha a instituir em seu reino algo insuportável. Aí ele interveio e lançou suas redes, constituindo esses conventos, escolas e estados. Agora, porém, ao ver que as armadilhas são desarmadas pela palavra de Deus, toma outro partido e que não se estude mais nada. Interessante essa frase de Lutero. O que Lutero está dizendo aqui? Que primeiro, antes da reforma, as escolas, os conventos, os mosteiros estavam servindo para o diabo. Em que sentido? No sentido de que nem sempre a palavra de Deus estava sendo ensinada de forma clara, correta e objetiva. Com a reforma, há uma mudança. Agora há uma busca por aquilo que a Escritura Sagrada coloca como claro e verdadeiro. E aí Lutero vai dizer que o diabo de novo está tentando usar. De que forma? Diminuindo a importância e o valor das escolas, fazendo com que as pessoas deixem a escola no abandono. Então Lutero exatamente vai contestar toda essa questão. Vamos adiante? Temos hoje os melhores e mais novos jovens, companheiros e homens com conhecimento linguístico e toda a ciência. Esses poderiam muito bem produzir algo útil se fossem aproveitados para instruir a juventude. Então Lutero vai insistir na instrução dos jovens cristãos. Pode passar, Zé? O melhor e mais rico progresso para o cidadão é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados e honestos, bem educados. Estes então também podem acumular, preservar e usar corretamente riquezas e
todo tipo de bens. Lutero aqui não fala que as pessoas fiquem sem conhecimento, muito pelo contrário. Lutero aqui incentiva para que todos os cristãos possam estudar, possam ser instruídos, possam viver uma vida de testemunho da palavra, mas no serviço cristão também aqui no mundo. Estou terminando. E aí vai dar uma dica sobre a instrução de meninos e meninas. Achei interessante colocar isso. Ele vai dizer: os meninos devem ser enviados a essas escolas diariamente, por 1 ou 2 horas, não obstante, fazendo serviço em casa, aprendendo um ofício. Também uma menina pode dispensar diariamente 1 hora para ir à escola e ao mesmo tempo cumprir perfeitamente suas tarefas domésticas. Você pode achar assim, 1 hora, 2 horas, é muito pouco isso, né? Aí a gente tem que lembrar o contexto que Lutero viveu, né? A época em que Lutero viveu. Mas é interessante que Lutero ele procura enfatizar as 2 coisas. Ele vai dizer assim, que o menino e a menina tenham a possibilidade de estudar, né, 1 ou 2 horas, e que também tenham a oportunidade de realizar o seu ofício em sua casa, né, o seu ofício diário. Quer dizer, quando a gente olha isso hoje, está se falando em escola de tempo integral, né, e quando a gente vê o tempo lá em 2 horas ali, né, mas a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que eu falei, a época em que Lutero vivia. Um outro detalhe fundamental e importante: Lutero está valorizando a educação aqui. Não que eu concorde com isso, mas na época de Lutero, isso não foi só na época de Lutero, isso seguiu muito depois, né? Meninos, principalmente meninas, nem tinham acesso à escola, né? Isso é uma ideia que vai caminhar muito depois. Enfim, mas não tem tempo agora mas Lutero incentiva o estudo e também a lida diária. Por fim, uma última citação, né? Por último, recomenda-se a todos aqueles que se interessem pela criação e manutenção de tais escolas e do estudo das línguas na Alemanha, que não se poupem esforços nem dinheiro para a instalação de livrarias e bibliotecas, especialmente nas grandes cidades que tenham condições para tal. Interessante o que o Lutero fala. Bibliotecas, livrarias, quer dizer, é muito claro, que fica muito pertinente que Lutero, ele não quer que as pessoas não saibam da palavra de Deus, ele não quer que a Bíblia fique escondidinha num canto. Ao contrário, ele incentiva para que as pessoas leiam a Bíblia, para que as pessoas se instruam, para que as pessoas possam ir na escola, para que as pessoas possam crescer tanto na fé como no conhecimento, né, secular. Ok? Pode passar, Zé? Pode passar o próximo. Isso. Então, o terceiro fundamento, né, a importância das escolas e a importância, né, do ensino, a valorização que Lutero dá tanto à escola como também ao ensino. Posso passar? Para eu concluir, né, algumas breves reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, em termos de conclusão, né? Lutero incentiva o estudo da palavra de Deus e das ciências. Fica muito claro aqui nos textos, nas prédicas de Lutero, a importância do estudo da Bíblia, mas a importância também do conhecimento secular. Isso é fundamental e de grande importância. Um detalhe interessante, quando a gente pensou nessa palestra, a educação era tão importante para a igreja luterana, a educação é tão importante para nós, herdeiros da reforma, que a educação, em certo sentido, ela chega aqui no Brasil até mesmo antes da igreja. Né? Nós, a gente pensava que tudo começa em 1900, eu ia começar o estudo dizendo que o pessoal do Morro Redondo estava abalando, mas a igreja começa lá em Morro Redondo, no Rio Grande do Sul, em 1900, mas oficialmente em 1904. Em 1903, nós temos o quê? A fundação, né, do Seminário Concórdia, lá no interior, em Bom Jesus, no interior de São Lourenço do Sul. Então, a nossa igreja, se a gente pensar em termos oficiais, digamos assim, ela começa antes com o seminário do que com a igreja. E aí é um detalhe interessante, a importância do estudo. Né? Então, se busca já desde o início uma formação teológica de qualidade dos pastores, dos líderes, dos irmãos da igreja. Esse é o início. A igreja não começa lá em 1900, 1904, e lá 50 anos depois vai começar o seminário. Não, é junto.
ou até mesmo antes. Um outro detalhe, apesar de que a gente fala muito em alemão, falou muito em alemão até 1940, né? Mas nós já temos no seminário, na nossa igreja, atividade em língua portuguesa. Pode parecer pouco, mas a gente começa também a pensar não só nos descendentes de alemães que viviam aqui no Brasil, mas numa missão também fora dos muros, né, dos descendentes de alemães. Uma proposta de educação cristã continuada na igreja. Eu acho que esse é o grande objetivo. Esse também acho que é o grande foco desse fórum. Que a gente pense a educação cristã não como lampejos, mas que a gente pense a educação cristã como algo continuado. Que a gente pense tanto na educação da escola bíblica, dos confirmandos, dos jovens, leigos, células, etc., de uma forma continuada, que possa sempre ocorrer um progresso, um crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Junto a, mais ou menos a frase era essa, né? Junto à igreja uma escola, né? Ao lado da igreja uma escola, né? Isso também foi um fundamento que nós luteranos, digamos, herdamos na reforma e procuramos fazer. O Sr. Joel a gente tenta aqui, né? Com a escola luterana, né? Quer dizer, junto com a igreja uma escola. Então, junto com o conhecimento da palavra de Deus, a oportunidade de também as crianças que participam da escola, algumas luteranas, uma boa parte não, né? Que elas conheçam, né, padrão do estudo secular, mas também tem a oportunidade de testemunho, né, da palavra de Deus. Tem um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, ele vai escrever um livro, e ali no livro que ele fala, ele vai trabalhar um conceito, que é o conceito de capital cultural. O que o Bourdieu diz ali? Bourdieu ele vai dizer que a escola, a educação, ela tem um lado fantástico, porque a escola, a educação, ela promove, né, o conhecimento de valores. A escola promove que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? Então, Bourdieu ele vai chamar isso, né, de capital cultural. Isso vai ser transferido, né, para as pessoas através da educação, através da escola. Mas, por outro lado, Bourdieu vai lembrar também que a escola, às vezes, serve para a desigualdade social. Muitas vezes a escola também, né, ela acaba capitalizando uma diferença social. Então, Bourdieu, nesse texto, tem como a gente aqui expressar todo, mas a importância da escola, por isso que eu coloquei ali, né? Os desafios, a importância da escola, mas ao mesmo tempo as dificuldades da escola. E a gente possa, né, com a educação, com a escola, sempre levar então a mensagem desse Cristo que é para todos. Antes de concluir, pode passar o próximo slide? Antes de concluir, ali está as referências, eu queria fazer uma pequena propaganda. A gente fala aqui de educação, e eu acho que é fundamental e importante que a gente possa ler aqueles que trabalham sobre educação, sobre luteranismo. Eu, na minha tese de doutorado, meu objetivo na verdade não é bem a educação. Eu vou trabalhar a IELB na Segunda Guerra Mundial, né? E querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu trabalho um pouco a educação. Na medida em que muitas escolas luteranas elas foram fechadas no período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, como eu falei, quero fazer uma propaganda. Se alguém tiver interesse de ler, ali eu trato um pouquinho disso. Mas eu queria citar ainda para vocês e indicar outras duas obras, e já com isso eu termino, né? Uma obra da professora Eliane Litt Guilherme de Freitas, esposa do pastor Demetrios, que está aqui, né? A dissertação de mestrado da professora Eliane é sobre as escolas luteranas aqui no Espírito Santo. Eu acho que é uma obra interessantíssima para se conhecer esse processo de luteranismo aqui no estado e como a educação ela tem também o seu valor, a sua importância. Quando o nosso partido me convidou, eu quase passei para chamar ele para me ajudar, mas aí a gente no corre, então, né, acabou não sendo possível, mas a dissertação é muito interessante. E um texto também da professora Patrícia Weidschat. Ela é filha do pastor Herbert Weidschat, ela é doutora em educação, professora da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, e tanto na dissertação de mestrado dela, como na tese de doutorado, ela vai trabalhar a questão da educação luterana dos pomeranos. Se não me engano, a dissertação dela é a educação luterana dos pomeranos, e depois a tese de doutorado ela vai trabalhar o livro Pequeno Cristão, Jovem Cristão, é um livro da nossa igreja, né, onde ela vai trabalhar também essa questão da educação, né, entre os luteranos. Fica aqui como sugestão, se alguém tiver interesse nessas obras que falam na educação e no luteranismo. Pessoal, muito obrigado, já passei do meu tempo, agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigado.